Olá, companheiros. Sempre tem alguma coisa que traz à tona uma lembrança. Sempre tem alguma coisa que traz à tona alguma lembrança. Todo mundo sabe que às vezes um cheiro, né? Às vezes um acontecimento, alguma coisa traz assim, alguma lembrança. E nós, já adultos, velhos, quando observamos, vemos os mais jovens, algo que nós conhecemos, né? Algo que nós já fomos, né? A gente pode considerar como é que nós nos sentíamos quando criança, quando éramos jovens, crianças. Eu, por exemplo, eu fui muito chato, além de esquisito, né, no comportamento, esquisito mesmo, esquisito. Pé de chinelo, mulambo, era um mendigo da casa. Eu, além de ser muito esquisito, eu tinha uma fixação por perguntar somente aquelas coisas cujo interesse era meu. Para todos que eu conhecia, para todo mundo, eu sempre perguntava. E eu me decepcionei muito com as respostas, porque, olha, eu nunca ouvi uma resposta muito assim, que identificasse com aquilo que eu estava sabendo. Uma das perguntas eu sempre perguntava para todo mundo era qual é a última lembrança que você. E não é a última lembrança, porque a primeira. Né? Qual é a lembrança do momento em que você percebeu que você estava vivo, que você nasceu? Porque nós somos fecundados, né? Somos formados, né? Nos unificamos, o organismo, né? Se unifica, nós nascemos, abrimos os olhos, passa-se semanas, meses, anos, quando percebemos que nós somos, que nós estamos. Então, a primeira lembrança, que no sentido de onde nós estamos, seria a última, a mais antiga recordação que você tem, desde que você nasceu até o dia que você percebeu e sentiu o que era. A primeira lembrança. Oh, companheiro, é difícil, porque, olha, tinha gente que não me respondia, que não falava, e alguns que falavam eu via que era uma lembrança tão recente, companheiro. A pessoa ter a lembrança mais antiga com 7 anos de idade, companheiro. Pode. Com 4, 5 anos de idade. Nem as crianças lembravam. Ninguém nunca assim eu tive uma resposta de que alguém tivesse uma lembrança mais próxima de onde esteve. Nunca eu consegui essa resposta. E outra coisa que eu perguntava sempre também para todo mundo é sobre sonho. Se as pessoas sonhavam e se, né, gostava de sonhar, essas coisas, com o que sonhava. Porque eu sonhei a vida inteira não, porque eu parei com 35 anos, 36 anos, eu parei de sonhar. Mas eu sonhava muito. Mas uma coisa também que eu perguntava muito e me decepcionei, é quanto ao pesadelo. Ao pesadelo.
para todo mundo, eu perguntava sobre o pesadelo, se ele conhecia o pesadelo. Alguns não conheciam. Alguns tinham ali, contavam sonhos que eram, assim, eu diria assim, sonhos ruins. É sonho, eles tinham sonhos. E para mim, pesadelo não é sonho. E nunca encontrei alguém que tivesse, quando encontrava alguém que se aproximava daquilo que eu conhecia, do que eu queria saber do pesadelo, a pessoa descrevia como uma força que segurava na cama, e aí onde eu conheci assim, vou dizer, pisadeira, né? Pisadeira, que seria uma força. Eu acho que seria assim, algumas pessoas sim, né? Eu acho que talvez sim, é essa situação, mas os meus pesadelos eram assim, mais. Talvez é porque eu estivesse mais habituado, eu tinha uma atividade com os meus pesadelos. Eu tinha muito, às vezes eu gostava, até porque era assim, um medo, às vezes era gostoso, né? Era gostoso. Quando eu gostava de ter pesadelo, e eu tinha a hora que queria, mas eu sempre tinha essas perguntas para as pessoas sobre pesadelo. E também eu sempre queria saber, perguntar para todo mundo, se a pessoa acreditava no diabo. Todo mundo dizia que era o mal, que era o demônio, né? Ninguém soube me responder direito também o que era diabo, e todo mundo parece que tinha medo, acreditava no diabo, mas não sabia o que era o diabo, e eu sempre fiquei na mesma. Né? Agora, sempre por último é que eu pergunto sobre acreditar em Deus. Porque quando chega na questão de Deus, é onde as minhas aproximação de qualquer tipo de relação é onde tem fim. Às vezes eu conheço pessoas e a gente começa a conversar, tal, e a pessoa entra no negócio de Bíblia, né, tal, de história, a gente entra conversando, vai conversando sobre Bíblia, né, e às vezes ele até pergunta, às vezes a pessoa fica sabendo que eu sou ateu quando ele pergunta se eu sou crente, sou religioso. Quando eu falo que eu não sou crente, não sou religioso, de repente, aí vira, acabou a conversa. Mas até aquele momento, enquanto a gente estava conversando, enquanto ele não me perguntou, tá tudo bem. Ele estava querendo, perguntando, aprender, tá tudo bem, quando soube que. Mas sobre Deus, mas eu também, por algum tempo, algumas vezes eu não sei se eu lamento, porque no correr da minha vida, eu fiz muitas pessoas que tiveram contato comigo, eu fiz com que muitos se afastassem de igreja, de religião. Eu afastei muitas pessoas. E por algum tempo eu fiquei meio temeroso pelo fato de que talvez eu estivesse cometendo uma coisa que não fosse, né, aceitável, né, que fosse de alguma forma reprovável. Eu, com as minhas palavras ou considerações, levar uma pessoa a ter as suas, claro, é, é, dúvidas e se afastar daquilo que acreditava. Mas o meu assunto preferido sempre foi Deus, companheiro. Sempre foi a crença em saber, em conhecer até onde as pessoas acreditam em Deus. Porque eu vejo aquelas multidão de gente, que bom, gente, homens inteligentes, doutores, autoridades, todos, muitos acreditam. Aí eu penso, porra, será que só eu que estou errado, que estou enganado? Então eu desde pequeno sempre tive esse interesse em saber sobre. E por isso que eu sempre fui uma pessoa de assunto muito chato, porque depois, conforme eu fui crescendo e aprendendo, aí meu assunto entrou em questão de astrologia, astronomia, né? Aí comecei a aprender assim, os pensamentos
grandes filósofos, dos pensadores, que eu comecei a conhecer, né, a inteligência dos cientistas, aí os meus assuntos foram, né, migrando para outras questões que sempre envolvendo a questão de Deus, da existência, do universo. Aqui, ó, a primeira coisa que eu pedi quando eu ganhei esse negócio aqui de notebook, eu não sabia fazer nada. A única coisa que eu pedi para o companheiro é para que ele colocasse ali para mim um lugar onde eu tivesse a imagem, o histórico, né, a história do universo. Onde eu via ali o planeta, os galáxias, eu via todas as informações relativas ao universo. A primeira e única coisa que eu pedi para o companheiro por aqui. Aí depois disso eu fui me desenvolvendo. E acabei me envolvendo também com a questão do pensamento sobre Deus. Bom, companheiro, esse é o pensamento bobo que eu estou fazendo à toa porque eu não tenho nada que fazer. Eu sou ateu, mas fiquem com Deus.